Braga perdeu. Apenas o Braga perdeu e tanto o Benfica como o Sporting fizeram o que tinha que fazer, basicamente fizeram o trabalho. Venceu os seus respectivos jogos. O Sporting Braga até pode-se dizer que foi um bocadinho... Foi surpreso, foi uma surpresa o Sporting Braga perder aquele jogo de ontem. Mas o Qarabag mostrou força e venceu por 4-2. E vai ser meio complicado o Sporting Braga conseguir. Vai ser meio complicado o Sporting Braga conseguir no próximo jogo, que vai ser no campo do Qarabag, vai ser complicado o Sporting Braga conseguir reverter esse resultado. Teria que ganhar, fazer pelo menos 3-0. E vai ser meio complicado, visto que no campo do Sporting Braga eles não conseguiram vencer. O time adversário mostrou força e venceu o jogo. Por isso, será meio complicado para o Sporting Braga conseguir reverter esse placar e seguir para a próxima fase. Já o Benfica, tanto o Benfica como o Sporting têm grande chance de seguir, mas também não é certo. Até diria que o Sporting é mais provável que continue, que vença, já que o Benfica venceu, mas não convenceu tanto. Venceu por 2-1, mas poderia até perder esse. Como pode ver aqui, observar as estatísticas do jogo do Benfica. O Benfica já venceu por 2-1 com golos do Di Maria. Ambos os golos foram de penalidade, ou seja, nenhum golo nenhum dos golos foram em jogadas criadas e ensaiadas, por exemplo. Benfica teve 59% de posse de bola, rematou 27 vezes, mas apenas 5 foram na baliza. Ou seja, rematou muito, mas apenas 5 na baliza. E desses dois chutes à baliza, 2 deles foram de pênalti, que Di Maria convertiu. Marcos Leonardo sofreu e o outro... Eu não assisti o jogo por completo, mas eu não me lembro mais quem sofreu a grande penalidade. E já o Toulouse rematou 6 vezes para a baliza e apenas 2 na direção do gol. Mas o favoritismo prevaleceu, o Benfica venceu. O Benfica não perdia 5 jogos e já o Toulouse, nos últimos 5, perdeu 4. Perdeu 4 nos últimos 5 jogos, ou seja, a chance de era reduzida e foi isso que aconteceu. Não venceu o Benfica. Já no jogo do Sporting Braga, o Sporting jogou contra o Qarabag e perdeu em casa, o que complica muito a vida do Sporting Braga para o próximo jogo. A verdade é que foi surpresa, mas a verdade é que o Sporting Braga, que o repertório do Qarabag era bem melhor do que o repertório do Sporting Braga. Nos últimos
Nos últimos 5 jogos do Karabakh, eles venceram 4 e empatou apenas um. Já o Sporting Braga, nos últimos 5 jogos, perderam 2. 2 dos 5 foi derrota. Venceram 2 e empataram um. Mas mesmo assim, por estar a jogar em casa e por outros mais fatores. Mas, como sempre, o favoritismo não prevalece no futebol. O Braga, se calhar, podia ter jogado mais. Teria chance de vencer o Karabakh. Não foi o que aconteceu. As estatísticas do jogo foi: o Braga teve mais posse de bola, teve mais remates à baliza, o Braga teve mais disputas ganhas foi do Karabakh. Mas o Karabakh foi mais eficiente. Basicamente foi isso que aconteceu. O Braga chutou muito, mas a eficiência estava no lado do Karabakh. Que dos 11 remates feitos, 5 foram à baliza e quatro foi convertido. Ou seja, 5 remates para a baliza, de 100%, apenas 10% foi ele. Ele converteu 90% dos remates que ele fez na baliza. 4 de 5. Já o Braga chutou 9 e só marcou 2 gols. Complica para o Braga, mas, claro, não é impossível reverter essa situação. Na Liga Portuguesa, o Benfica enfrenta o Vizela em casa. Benfica joga em casa contra a Vizela no dia 18. Benfica que empatou o último jogo, exatamente, empatou o último jogo contra a Vitória de Guimarães. Segundo lugar, atualmente está em primeiro, mas creio que o Sporting tenha um jogo a menos. E o Vizela está na posição 17. Vizela basicamente perdeu 4 dos últimos 5 jogos. Benfica tá encaminhado. Chances de vencer o campeonato, mas o Sporting tem uma pequena vantagem em relação ao Benfica. Já o Sporting, na próxima jornada, tem um jogo um bocadinho mais difícil que o Benfica, porque vai jogar contra o Moreirense fora de casa. E o Moreirense não está tão mal. Não está mal, longe disso. São 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Já o Sporting são 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O Moreirense está no sexto lugar e uma partida complicada para o Sporting. Foi por isso que no jogo de ontem contra o Young Boys,
Antes do fim do jogo, o Rubem Amorim substituiu o Pedro Gonçalves e o Gyökeres. Se não estou me engano, foi no minuto 70 e pouco, 80. Ele substituiu devido à difícil deslocação que o Sporting vai ter na próxima jornada do campeonato. O Moreirense está muito bem no campeonato. Foram em 21 jogos, 10 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Está muito bem. O Sporting tem um jogo complicado já na próxima jornada do campeonato. Já o Sporting Braga vai enfrentar o Estrela de Amadora em casa. No domingo, dia 3 de março. Estrela de Amadora em casa. Estrela de Amadora são uma vitória nos últimos 5 jogos, tendo 3 derrotas e um empate. Já o Sporting Braga tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas nos últimos jogos. Acredito que o Braga ainda tem tempo para preparar-se melhor para tentar reagir no próximo jogo contra o Karabakh. Não é uma tarefa muito fácil, mas não é impossível. O Sporting Braga tem chances claras de conseguir fazer bonito, conseguir reverter essa situação contra o Karabakh no próximo jogo da Liga Europa. Já quanto ao Porto, o Porto o Porto não está na Liga Europa, está no campeonato melhor, em teoria, por estar na Champions League. Vai jogar contra o Arsenal no Estádio do Dragão. No Estádio do Dragão, o Porto vai enfrentar o Arsenal. Basicamente vai ser como foi o jogo do Sporting Benfica, Sporting Braga. Vai ser um jogo difícil, como é óbvio. O Arsenal atualmente é um dos melhores. O Arsenal é um dos melhores times. Sem dúvida, o Arsenal é um dos melhores do mundo atualmente e a tarefa do Porto não vai ser fácil. Não vai ser fácil o Porto conseguir bater. Não vai ser muito fácil o Porto conseguir bater o Arsenal, o Porto conseguir bater a equipe do Arsenal. Arsenal que está muito bem treinado. Exato, o final do jogo do Porto é no dia 21, na quarta-feira. O Arsenal que é muito bem treinado pelo Arteta. Está no topo do campeonato inglês. E não acredito que vai ser uma tarefa muito fácil para o Porto, mas não é impossível. O Porto já provou muitas vezes que gosta de jogar Champions, que sabe jogar Champions, que não treme contra grandes adversários na Champions League. E o Arsenal não joga Champions League há um bom tempo. Já o Porto, como é de costume, quase todas as edições de Champions League, o Porto está presente e chega às quartas, joga de igual para igual contra grandes times de futebol da Europa, não treme, já demonstrou isso várias vezes com o Liverpool, com a Juventus, com o Bayern e etc. Porto sabe jogar Champions League muito bem e apesar do Arsenal ter uma pequena vantagem, não está decidido nada. O Porto é muito capaz de conseguir superar o Arsenal nessa eliminatória e avançar para a próxima fase, para as quartas de finais. Mas vai ser uma tarefa difícil. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 3
perdeu perdeu para a Aroca e empatou para o Rio Ave, isso. Perdeu para o Aroca, empatou com o Rio Ave por 0-0 e ganhou outros trilhões, Sporting Braga, ganhou do Rennes, etc. Já o Arsenal, nos últimos 5 jogos, teve apenas uma derrota, que foi para o Liverpool. Foi por 2-0. Se não estou no erro, foi um jogo para a taça. Ganhou do West Ham por 6-0, ganhou do Liverpool por 3-1, ganhou do Forest por 2-1, ganhou do Crystal Palace por 5-0. Ou seja, as estatísticas do Arsenal estão muito melhores do que as estatísticas do Porto. Lembrando também que na quarta-feira, ao mesmo tempo que o jogo do Porto ocorre outro jogo do jogo que é o jogo do Barcelona e Nápoles. Lembrando que o Barcelona estava no mesmo grupo que o Porto e ganhou o Porto. Basicamente no confronto do Barcelona e o Napoli é um confronto nivelado por baixo. Os dois times jogaram um futebol muito precário, medíocre, tanto o Napoli quanto o Barcelona. Os dois times na temporada passada estavam completamente diferentes, jogavam muito melhor. Nessa temporada, os dois times estão nivelados por baixo, tanto o Napoli como o Barcelona. É até difícil identificar pior. Na estatística, pelo incrível que pareça, os dois têm mesmo aproveitamento nos últimos 5 jogos. Um empate para ambos, 2 derrotas para ambos e 2 vitórias para ambos. Os dois estão nivelados por baixo. É um confronto totalmente em aberto. Se for pela individualidade, as individualidades do Barcelona sobressaem as individualidades do Napoli, mas tudo pode acontecer nesse confronto. O Barcelona tem uma defesa horrível. É capaz do Napoli fazer 5 golos na defesa do Barcelona, ou é capaz do ataque do Barcelona fazer 5 golos na defesa do Napoli. Tudo pode acontecer nesse jogo, totalmente em aberto. Se fosse para chutar, quem tem mais chance iria que seria 50-50. Se os dois times jogarem o que eles podem jogar, acontece um bom jogo, mas na mesma seria 50-50. E na maneira que está os dois times jogando nada, mesma coisa, 50%. 50-50. Ambos os times podem surpreender e fazer algo diferente, mas ambos os times podem decepcionar e fazer algo totalmente inesperado. Lembrando que Barcelona no campeonato espanhol, se não estou no erro, o Barcelona é o terceiro lugar. É o terceiro lugar do campeonato. O Barcelona é o terceiro no campeonato, com 10 pontos a menos que o Real Madrid. Na temporada passada, o Barcelona era líder nessa altura. Só para fazer uma comparação. Já o Napoli no campeonato também nessa altura era líder e hoje em dia o Napoli está no campeonato italiano. Isso aqui está bem mal. Nono lugar. Olha a diferença. Sair do primeiro lugar para o nono lugar. Nessa altura, Napoli era líder com mais de 5 pontos de vantagem sobre o segundo, que era a Inter Milan.
Basicamente é isso. Hoje não tem assim grandes partidas de grandes jogos. Se calhar o melhor jogo Inter e Salernitano, mas assim jogos não tem muito hoje. Amanhã já começa de novo os jogos dos campeonatos europeus, os grandes jogos e etc, os grandes campeonatos. E, e é isso. Braga decepcionou um bocado. Benfica e Sporting que fizeram o que tinham que fazer, vencer os jogos em casa. Podia vencer não sofrendo golos, mas vitória já é bom. Mas podiam vencer sofrendo para não complicar muito no jogo de volta. Mas ao menos venceram. Já o Braga complicou, foi derrotado, agora tem um trabalho muito difícil, a eliminatória do Braga está decidida, pode acontecer tudo e é isso. Basicamente é isso. Quem é o jogador com mais cartões vermelhos? Canavaro, Marquinhos, Sérgio Ramos e Rubem Dias. É o Sérgio Ramos, exato. Qual desses jogadores não tem bola de ouro? Canavaro tem, Haaland não tem, é o Haaland. Modric e o Ronaldo Gaúcho têm bola de ouro, então era o Haaland. Qual desses jogadores tem bola de ouro? Karim Benzema. Outros todos não tem. Se calhar podem ter, mas ainda não tem. Qual time foi campeão do Mundial 2021? Palmeiras perdeu para o Chelsea, Arsenal nunca ganhou Liga dos Campeões, Real Madrid. Se calhar foi. Real Madrid foi em 2020. 2020.
Aí estou em dúvida agora se é Chelsea ou Real Madrid. Mas eu acho que é Chelsea. Pois, é o Chelsea. Quem foi artilheiro da Copa 2022? É o Mbappé. Qual foi o último brasileiro que ganhou a bola de ouro? Kaká. E lá na Itália ganhou a última Copa do Mundo. 2006. Quem foi artilheiro brasileirão Série A 2023? Acho que foi Paulinho. Paulinho, se eu não estou no erro, superou o Tiquinho Soares nas últimas partidas do campeonato. Pois. Qual desses jogadores não tem Copa do Mundo? Sou o papai. Papai Cris. Valeu.